Espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando e separei três materiais, para variar, né? Três materiais para comentar com vocês. Lembrando que nós somos parceiros da loja Liga HQ. Você quer comprar sem sair de casa, comodidade? Link na descrição. Galera, vamos começar pelo primeiro material, Fim dos Tempos, publicação da editora Panini Comics, ao preço de R$ 11,90. Essa aqui é a edição 10, a edição que finaliza essa saga dentro do universo dos Novos 52. Eu vou fazer um contexto geral dessa saga, vou ter que soltar um ou outro spoiler, mas nada que realmente vai comprometer a sua leitura. E, obviamente, eu estou fazendo a partir da edição 10, porque finaliza essa saga DC. Então eu acho interessante a gente fazer uma abordagem geral de tudo que rolou dentro de Fim dos Tempos. Essa publicação ela é escrita por Jeff Lemire, por Dan Jurgens, Keith Giffen e Brian Azzarello, ou seja, são autores renomados, não se tratam de autores novatos aí, nego que quer aparecer. Os artistas na parte de arte são os mais variados possíveis, então nem adianta mencionar, porque realmente tem muita gente que passou por essa publicação. Future's End, que é o título original lá nos Estados Unidos, foi uma série semanal em 48 edições. Então, a gente teve basicamente um déjà vu com o que rolou em outras publicações da própria DC Comics, que começou com 52, né? Logo após Crise Infinita. Aí nós temos o título semanal chamado 52, que foi uma grande aposta da DC e que deu muito certo. Tinha roteiros do Grant Morrison, Greg Rucka, outras pessoas, Mark Waid. Galera realmente mandou bem demais naquela publicação. E a DC resolveu repetir a dose agora com Fim dos Tempos. Teve outras publicações também semanais, mas falando dessa saga aqui, eu diria que ela não conseguiu acertar muito bem o tom, tanto na parte de desenvolvimento da história, como na criatividade. Primeiramente, eu vou contextualizar um pouquinho essa publicação para vocês. O plot dela é o seguinte: nós temos o projeto OMAC. O que seria o projeto OMAC? É uma criação lá do Jack Kirby da década de 70, mas que não tem influência direta com relação ao desenvolvimento do projeto OMAC dentro dessa publicação, até porque aqui é mencionado que o Senhor Incrível, que era membro da Sociedade da Justiça da América no pós-crise, e o Batman criaram o Irmão Olho, tá? O Irmão Olho, que dá toda a bagagem para a estruturação dos OMACs. Tá? Então nós temos o Irmão Olho. O que seria o Irmão Olho? O Irmão Olho seria uma espécie de satélite que tenta proteger a Terra. Basicamente é isso daí. Só que o Irmão Olho acaba surtando, né? Ele é uma máquina, mas surta, e começa a assimilar os heróis e vilões. Ele começa a assimilar. E o que significa isso? Que os heróis acabam se tornando uma espécie de robôs zumbis, sob o comando do Irmão Olho. Então temos vários personagens que foram assimilados: Mulher Maravilha, Aquaman, os mais diversos personagens. E alguns outros são assimilados durante o desenvolvimento da história. Daí tranquilo. Alguns personagens eles estão amplamente modificados, como o Superman, que já não está atuando mais como super-herói, ele meio que se isolou. John Constantine ainda continua com aquela sagacidade dele, resolvendo algumas situações. O ponto é que essa história ela traz vários núcleos de personagens, né? E a história ela não consegue ter um desenvolvimento semelhante entre esses núcleos. Alguns são melhores, outros são piores. Por exemplo, nós temos o grupo de uma personagem que, ao meu ver, se destacou bastante, que é a Sui 50. É uma menina de 8 anos, mega ultra poderosa. Eu não vou mencionar a origem dela, mas ela é muito poderosa. Ela tem ao lado dela o Exterminador, o Bandoleiro, que era do Wildcats, né, do selo Wildstorm, que a DC comprou, e outros personagens ali que fazem uma espécie de proteção e aliança com o Irmão Olho. Depois nós temos o John Constantine, temos o grupo do Gavião Negro, junto com o Frankenstein, e assim, nem tudo consegue fechar e ter uma condução paralela e coerente. Tem algumas histórias, alguns grupos que são, ao meu ver, meio que descartáveis durante a trama. E a trama ela é muito, mas muito enrolada. São 48 edições, a Panini aqui está compilando em 10 edições mensais, né? Em vez de lançar semanalmente, lançou mensalmente essa série. Ela custa o preço de R$ 11,90.
E o papel, só mencionando aqui, o papel não é o papel jornal, que é um papel de maior qualidade. Eu acho que é o LWC. De qualquer sorte, galera, a história ela é muito demorada. Sabe? Ela poderia ter sido contada em metade desse tempo. Eu acho que 5 edições seriam suficientes para fazer toda essa abordagem. E na ideia é o seguinte, como trata-se de um futuro totalmente distópico, onde o Irmão Olho dominou todo mundo, o Batman, Bruce Wayne, junto com o Terry McInnes, né, que é o Batman do futuro, aquele do desenho animado, foi incorporado às HQs, eles resolvem voltar para o passado para dar um fim no Irmão Olho lá das origens, né? Acontece que o Bruce Wayne era o ser mais indicado, tinha tudo sido feito com a pesagem dele, para ele fazer essa viagem temporal. Ele acaba sendo atacado, morre, e o Terry que vem para o passado e tem um vão ali de 5 anos da origem do Irmão Olho. Ainda o Irmão Olho já está fazendo essa conquista, então ele chega atrasado e vai angariando aliados para poder combater o Irmão Olho. Só que por outro ponto, de repente surge o Brainiac dentro da história e você fala, cara, mas sabe, não era necessário aparecer o Brainiac. Então a trama ela é realmente muito mal desenvolvida nesse ponto. As histórias elas são contadas basicamente em uma página. Então, por exemplo assim, olha só, a gente começa aqui com o Frankenstein, tá? Olha só, 1, 2 páginas. Aí aqui tem ele. Aí na próxima, ó, são 2, 3 páginas, já é outro núcleo, né? Nós já temos aqui outro núcleo. Aí passa mais pra cá, o outro núcleo de novo. Então, assim, são 2, 3 páginas envolvendo um determinado núcleo, né, da história, e muda para outro. Isso funcionou muito bem no 52, mas aqui eles não tiveram competência para isso. Lembrando que essa saga também, essa saga teve vários tie-ins. A Panini lançou, ela tem aquelas capas lindas, tem aqui 2 vídeos que eu fiz, Fim dos Tempos Especial 1, Fim dos Tempos Especial 2, que mostra exatamente esses tie-ins que foram publicados pela editora Panini Comics, realmente um material diferenciado em termos de acabamento. Com relação ao final dessa trama, ela simplesmente não tem final. Então parece que você foi feito meio que de idiota durante essa publicação. E você fala, porra, beleza, mas não acaba, a história não acaba. Olha, eu não quero jogar tanto spoiler na sua cara assim para te mostrar o final, mas não acaba a história. Então você fala, beleza, aconteceu tudo isso pra nada. Exatamente, foi isso que a DC Comics acabou fazendo com o leitor. Eu achei uma puta sacanagem, fez a gente perder o tempo. Que nota que eu dou pra essa saga? Olha só, o desenvolvimento dela não é de todo ruim, apesar de que, como eu comentei, ela poderia ser mais curta, tá? Só que com esse final totalmente sem noção e aberto, e não é só aberto, ele não tem um final, porque é como se nada tivesse realmente tido frutos. Essa busca do Terry, toda essa junção de aliados para combater o Irmão Olho e o Brainiac que depois surge, é como isso, na verdade, se podia voltar na estaca zero que não ia mudar nada, sabe? Então, realmente foi uma bosta essa saga, se você analisar por esse sentido. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 4. 4 porque esse final ele é simplesmente ridículo. O próximo material é John Constantine Hellblazer Infernal Volume 7. Um sacana nos portões do inferno, escrito por Garth Ennis, desenhos do Steve Dillon. Galera, esse volume aqui encerra a primeira passagem do Garth Ennis à frente do John Constantine. Posteriormente, ele voltou escreveu o personagem, mas cerca de 50 edições para frente, passaram outros roteiristas, escreveu um arco de histórias que a Panini vai lançar e vai colocar como Infernal Volume 8. Mas a primeira passagem do Garth Ennis à frente do John Constantine termina nesse volume, e talvez a fase mais emblemática e mais clássica do personagem. Ela tem o preço de R$ 24,90, 220 páginas, compila as edições 78 a 83 da série de John Constantine e uma edição especial Heartland, que vai contar um pouco dos conflitos da Irlanda do Norte, preconceito. Não tem nada a ver com a trama principal aqui. Vamos falar dessa belezura aqui, que é esse encerramento da fase do Garth Ennis à frente do John Constantine. Um material realmente sensacional. Se vocês leram o volume 1, vocês lembram do John Constantine passando a perna no primeiro dos caídos, né, que seria o demônio Mora ali.
anterior até mesmo a Lúcifer. Ele é o primeiro dos caídos, nem existia inferno ainda, e ele já estava lá, e o John Constantine consegue ferrar ele 2 vezes. Eu lembro quando eu li isso foi ainda pela época da editora Abril, que ela lançava o selo Vértigo, numa mensal, durou apenas 12 volumes. Eu li dentro dessa publicação e eu falei, cara, foi muito foda a saída que o Garfienes usou para um mero humano, mas obviamente todo canastrão, poder sacanear o demônio. Eu achei sensacional. E nessa trama aqui nós temos a volta do primeiro dos caídos buscando vingança. Ele quer colocar um ponto final. Ele odeia demais o John Constantine. Vocês lembram que tem o tratado, né, com outros 2 demônios, o segundo dos caídos e o terceiro dos caídos, que eles não podem brigar entre eles pela alma do John Constantine, que senão vai causar uma guerra ali no inferno e o céu vai prevalecer. Então, a trama principal, ela é basicamente essa, né? Seria a vingança do primeiro dos caídos contra o John Constantine, mas nós temos várias histórias de pano de fundo. Nós temos o resgate de uma amiga pelo John Constantine, que está se prostituindo, usando drogas, tem o cafetão dela, temos também um conflito racial muito intenso que está rolando na Inglaterra. E essas tramas de fundo, elas casam muito bem com a trama principal, porque elas colocam uma espécie de dualidade do John Constantine, que ele age exatamente conforme as circunstâncias. Você consegue perceber isso muito claramente. Ora herói, ora anti-herói, ora vilão. Vocês vão perceber isso quando ele se envolver com o cafetão. Então o Garfienes teve ótimas sacadas dentro dessa edição. Mais uma vez teremos o confronto do John Constantine com o primeiro dos caídos. Aqui temos o primeiro dos caídos, olha só, esse carinha aqui, recebendo a visita da Astra, uma menininha que o John Constantine ferrou, sim, lá em Hellblazer Origins, da fase do Jamie Delano. Salvo engano, foi ele que escreveu essa história. Ela acaba sendo tragada por inferno, por um demônio, acho que é o Nergal, ferra com a vida dela, e aqui ela está confabulando com o primeiro dos caídos para dar um bote no John Constantine. Mas a gente sabe que o John Constantine não é besta e ele está tomando algumas providências para poder se safar desse confronto final contra o primeiro dos caídos. Tem aquele desenlace ainda que precisa ser resolvido entre o primeiro dos caídos e os seus irmãos, né? Aqui ele está conversando com os outros demônios sobre a alma do John Constantine, quem pode ficar com a alma dele. E galera, é tudo muito bem feito. Mas talvez nesse confronto final a gente não veja a mesma genialidade que o Garfienes teve para resolver o Infernal volume 1, né, que ele passa a perna no demônio 2 vezes, mas ainda assim foi um final muito, muito bom para essa passagem do Garfienes à frente do John Constantine. Galera, que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 9. Então fica a dica para vocês de toda a fase do Garfienes, desde o volume 1, Infernal volume 1, até Infernal volume 7. Ainda vai ter o volume 8, mas essa aqui fecha a primeira passagem do Garfienes pelo John Constantine Hellblazer. Beleza? Para finalizar, Black Rock Shooter Innocent Soul Volume 1, publicação da editora Panini Comics ao preço de R$ 12,90, série que será concluída em 3 volumes. Tem ainda Black Rock Shooter The Game, não sei se a Panini vai trazer, que são 2 volumes também. Essa série é baseada num anime, mas não é uma reprodução fiel exatamente do anime, mas sim a ideia, né, do Black Rock Shooter transformada agora em mangá. Nessa edição nós temos a personagem Rock e o Leto. Esse Leto, ele está vasculhando lixo ali, parece que vive numa cidade muito sombria, e acaba encontrando a Rock caída no chão, falando que está com fome e resolve levar ela para casa. Dentro dessa história, nós descobrimos que tem uma espécie de monstro, o Jack, o Estripador, que acaba matando cada noite de lua cheia uma pessoa nessa cidade. Então eles vivem com muito medo. Então a trama ela vai ser focada basicamente nisso daí. Tem um lance do limiar, que seria uma espécie de limbo, de penitência dos mortos que não ascendem ao céu e nem vão ao inferno e ficam nessa espécie de alma estagnada, preso dentro dessa dimensão de almas penadas. A história ela tem desenhos razoáveis. A história abre com papel couché colorido, olha só. A arte ela é
razoável. Eu acho que o desenhista mandou bem por conta do clima da história. Ela tem um clima bem sombrio, mas em alguns momentos ela acaba se tornando um tanto genérica. Eu achei o mangá interessante, nada inovador, nada grandioso, mas também não é um mangá ruim. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 7. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, compartilhe também, para a gente poder crescer bastante e trazer novos materiais para vocês saberem que vale ou não a pena. Fui!